Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos iniciando o dia 7, a leitura do capítulo 7 de João, o Evangelho de João, e a minha Bíblia é a versão NVI. Não sei que horas que você está assistindo esse vídeo ou que dia que você está assistindo esse vídeo. Estou gravando no dia 13 de maio de 2024 e hoje é uma segunda-feira, então eu desejo uma semana abençoada para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana e que você tenha providências do céu e que essa semana tenha paz que excede todo entendimento, que seja a melhor semana da sua vida até então. Amém? Vamos começar então a leitura do nosso capítulo 7. Antes disso eu vou orar e a gente vai começar a ler. Pai, obrigada, Paizinho. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por mais uma semana, pela oportunidade também de acordar. Obrigada pela nossa família, pela nossa saúde, por tudo que temos, Senhor. Senhor, nos ajuda a não reclamar, não murmurar, nos ajuda, Senhor, a entender, nos ajuda, Senhor, a perceber o Teu amor em cada detalhe. Envia o Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus possa tocar o nosso coração, possa nos dar os frutos do Espírito, que possamos ter mansidão, Pai, em nome de Jesus, que possamos ter paciência, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Peço também, Senhor, que o Senhor abra nos nossos corações, que o Espírito Santo ministre os nossos corações, que fale conosco, que o Senhor deseja que aprendamos no dia de hoje, Pai. Oh, Pai, Tu és bom, te damos honra, te damos glória, Senhor. O Senhor é o único digno de toda honra e de toda glória, te adoramos, Pai. O Senhor é santo, o Senhor é bom no dia mau, no dia ruim. E, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu chamar de filho. Nós não merecemos nada, mas mesmo assim o Senhor nos escolheu. Então, Senhor, te peço em nome de Jesus que o Espírito Santo ministre os nossos corações, que limpe os nossos ouvidos, que tire as escamas dos nossos olhos e que fale com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia e, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar da festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhe disse: Para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, mas não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: Onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: É um bom homem. Outros respondiam: Não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Falaram. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo?
Jesus lhes disse: fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas os patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, porque vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Vou parar aqui, eu li do 1 até o 24, vamos falar e depois vai ser do 25 até o 53, tá bom? O que me chamou a atenção aqui nessa parte foi que ele falou assim, uma pessoa virou assim, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Isso aqui foi dito por uma outra pessoa, não foi dito por Jesus. Ele fala que ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. E as pessoas viam que Jesus queria apenas ser reconhecido publicamente. Só que a intenção de Jesus não era essa, ser reconhecido publicamente, e ser reconhecido como nosso Senhor e Salvador. E aí ele falou, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Então, para Jesus, tudo tem o tempo certo debaixo dos céus. Para Deus, tudo tem o tempo certo. O tempo de plantar, o tempo de colher, como é dito em Eclesiastes, se não me engano. O tempo de chorar, o tempo de sorrir. Então, tudo tem um tempo certo. Inclusive, Jesus, ele esperou o tempo certo para que ele pudesse se revelar, né? E aí, ele falou aqui embaixo no 17, no 16... O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. As pessoas no 15 falaram, como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Em Paulo, em uma das suas cartas, se eu não me engano, que é em Gálatas, ele fala que ele ficou, se eu não me engano, também 15 anos, deixa eu ver se eu acho aqui, ele ficou 15 anos só sendo ministrado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus... deixa eu ver se é em Gálatas ou se é em Hebreus, eu acho que é em Gálatas. Ele ficou em 15 anos, aí achei, não foi 15 anos, ó, Gálatas 2, 14 anos, foram 14 anos que Paulo ficou, ele aprendeu do Espírito Santo, o Espírito Santo que ministrou no coração dele, e ele não precisou ter contato com outras pessoas, com Pedro, e adquirir o conhecimento pelo intermédio de outras pessoas, não. Foi o Espírito Santo que falou com ele. Então, ele fala aqui, né, que como assim que Jesus adquiriu tanto conhecimento? Como foi? E através do Espírito Santo de Deus, nós temos o conhecimento. O Espírito Santo é que nos capacita. Muitas das vezes a gente fala assim, eu não sou capaz de fazer isso. Não, você realmente não é capaz. Por isso que nós precisamos todos os dias do Espírito Santo e pedir para o Espírito Santo nos dar paciência, pedir para o Espírito Santo nos capacitar até para falar, dar uma palavra para alguém. Ele que vai trazer o conhecimento para nós. Claro que nós podemos ter um discipulado, é importante também, sim, mas o principal é ouvir a voz do Espírito Santo, é o que o Espírito Santo vai nos falar. Então, como foi que Jesus adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Através do Espírito Santo de Deus, né? E aí, Jesus fala aqui no 16, o meu ensino não é de mim mesmo. Jesus não veio para ensinar falando dele mesmo, e sim daquele que enviou, e sim falar de Deus, do amor de Deus, falar do que Deus, trazer o reino aqui para a terra. E aí ele fala, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, se você estiver fazendo a vontade de Deus, você irá descobrir o que Jesus, né, veio falar e ver que ele não veio para falar dele mesmo. E aí essa parte é bem legal. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória. Aquele que não busca e nem honra o nome do Senhor, ele está falando para sua própria glória, para se exaltar, para que as pessoas
olhem para ele e não para Deus. Não sei se vocês já perceberam, mas tem muita gente que cura, mas não no nome de Jesus, ou que faz alguns milagres. No Antigo Testamento fala que o inimigo, lá nas pragas do Egito, os magos, eles faziam os milagres também, tentavam copiar os mesmos milagres que eram feitos através de Moisés, mas chegou um certo momento que eles não conseguiram replicar. E tudo que você vê nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, se alguém revelar alguma coisa e se não der glória a Deus, que é pro nome e pela glória de Deus, você fica de olho aberto. Porque tudo que fazemos é para honra e glória do Senhor. E se alguém não cura no nome do Senhor, e se alguém não fala no nome de Deus, dando honra e glória a Deus, você fica esperto. Porque essa pessoa não está querendo glorificar o Senhor, está querendo se glorificar. Como ele fala aqui, busca a própria glória. Então, uma das maneiras de você identificar que isso não vem de Deus é quando pessoas não dão honra e glória ao Senhor. Então, fiquem espertos e espertas com isso. E tudo que a gente faz, se a gente, por exemplo, se eu falo aqui, uma vez falei alguma coisa em um lugar, e falo assim, nossa, mas você fala bem, isso aqui, o Espírito Santo. Eu falo assim, olha, não sou eu, isso aqui é o Espírito Santo, porque eu não conseguiria fazer. E somente com a presença do Espírito Santo é que nós conseguimos. Que a nossa carne, não tem nada de bom na nossa carne. O que tem em nós de bom é Jesus Cristo. É o que o Espírito Santo faz em nós. Então, nós não conseguimos fazer sozinhos. Inclusive, se você está passando por alguma situação em que a sua carne está fraca, ou que você está impaciente, ou que você precisa, está sendo um ambiente desafiador, peça para o Espírito Santo te ajudar. Espírito Santo, me ajuda a ter domínio próprio. Espírito Santo, me ajuda, eu não consigo sentir, eu não consigo, e eu falo isso, meu Deus, eu me sinto fraca. Espírito Santo, me ajuda, me capacita, me dê coragem, me dê força para poder enfrentar as situações. Então, essa frase aqui, essa parte aqui do 18 me chamou muita atenção, justamente por isso. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, no caso de Deus, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Ok? Vamos continuar. Tem mais partes, mas mais partes que eu poderia falar, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí vocês falam qual a parte que fez mais sentido para você, o que te tocou, tá bom? No 25. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele realmente é o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Eles estavam esperando uma figura totalmente diferente que fosse o Cristo. Como eles sabiam, né, os judeus, na verdade Jesus ele veio para os judeus, mas os judeus os rejeitou. Então ele veio para os gentios. Para quem é os gentios? Todos os outros que não eram judeus. E quando ele falou, então, inclusive, da circuncisão, era uma tradição que eles faziam com os judeus. E aí, eles estavam esperando que Jesus fosse uma pessoa totalmente diferente. Mas como eles sabiam de onde que vinha Jesus, que era de Nazaré, eles falaram assim, não pode ser ele. E as pessoas questionaram, mesmo sabendo, fazendo todos os milagres. 28. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque eu venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Não prenderam Jesus porque não era a hora ainda dele ser preso. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que esse homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhe Jesus: estou com vocês apenas por
pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Então aqui Jesus já começou a falar que ele já estava vindo e vai voltar para o Pai. E as pessoas não entendiam. Assim, olha, estou aqui com vocês por pouco tempo, e logo mais eu irei para aquele que me enviou, voltará para Deus. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde estarei. 35. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir esse homem que não possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão? E vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Então, se você tem sede e você quer ter uma fonte inesgotável de vida, se você sente aquele vazio, se você sente que falta algo na sua vida e tem essa sede, vem até Jesus e beba da fonte de água viva, e do seu interior fluirão rios de água viva. 39. Ele estava referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então, quando a gente aceita Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Só o Espírito Santo só foi dado a partir do momento que o Senhor morreu e ressuscitou. E ele foi para o Pai e ele deixou o Espírito Santo aqui conosco. 40. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente esse homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá no 42. A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declaram os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Nicodemos, que era um desses fariseus, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está dizendo? Então eles queriam pegar Jesus, prender Jesus, e aí o Nicodemos, que era um dos fariseus, perguntou, se a lei deles, que eles eram super religiosos, seguiam a lei, as escrituras. E aí ele falou: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que está fazendo? Então teria que questionar Jesus. E eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge o profeta. Então cada um foi para sua casa. Então aqui, nesse capítulo, fala muito da incredulidade, de que muitos ainda, mesmo com tudo que Jesus vinha falando, com o ensinamento, muitas pessoas acreditaram, mas muitas pessoas não acreditaram. E os líderes judeus, os fariseus, eles eram muito religiosos e eles não creram em Jesus Cristo. A grande maioria não creram em Jesus. Então, é isso. Finalizamos o nosso capítulo 7. E no próximo vídeo nós vamos ler o capítulo 8. Espero que esse vídeo tenha te tocado, que tenha trazido luz, colocado luz em alguns entendimentos para você. E é isso. Vamos finalizar? Vamos orar?
Senhor, obrigada, Paizinho. Obrigada por mais esse ensinamento. Obrigada, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa incredulidade. Pai, eu já declaro em nome de Jesus que qualquer espírito de incredulidade em mim, em pessoas que estão assistindo esse vídeo, que caia por terra em nome de Jesus. É repreendido em nome de Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós queremos crer em Ti e nós cremos que o Senhor trouxe a salvação para nós. Nós cremos que o Senhor nos reconciliou e que o Senhor nos deu o direito de ser herdeiros e co-herdeiros em Cristo, através do Senhor de Deus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus. E hoje nós temos acesso ao reino e nós temos acesso à vida eterna pela Tua misericórdia, Pai. Nós não entendemos, não temos nem ideia o quão grande é o Seu amor por nós, por ter derramado aquele sangue na cruz, por ter colocado o Teu corpo ali na cruz por nós. Nós te agradecemos e te pedimos perdão, Pai. Perdão por não acreditar, perdão pelos nossos pecados, perdão porque nós não somos bons, Pai. Mas nos ajuda, Senhor, através do Espírito Santo, a tentar sermos melhores cada vez mais, Pai. Oh, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo e que o Senhor dê entendimento da Tua palavra e revelação da Tua palavra para mim e para cada um que está assistindo também. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.